Bom dia a todos, obrigado pela participação no Conference Call do TC, da divulgação dos nossos resultados do segundo trimestre de 2023. A gente está transmitindo o nosso Conference Call dentro do TC, na própria Station e também no nosso site de relações com investidores. Foi um trimestre bem importante para nós, tá? Eu acho que uma empresa, ela obviamente não sobrevive sem crescimento de receita. E a gente marca a inflexão dos nossos resultados, muito em linha com o que a gente havia passado na divulgação passada. E mais importante que isso, a gente tem novas unidades de negócios iniciando a operação que vão impactar positivamente os nossos resultados do terceiro trimestre em diante, tá? Pois bem, a operação transacional que a gente roda via um parceiro, a TC Investimentos, antes da aprovação da nossa corretora, que depende do Banco Central, roda em linha com a nossa expectativa. Nós estamos bem animados com a operação, apesar do grande corte de SG&A que a gente está fazendo na companhia, já refletido uma pequena parte neste balanço e a maior parte nos próximos trimestres, a gente tem investido bastante na operação transacional, tá? Então, basicamente, quando ocorrer a aprovação, caso ocorra a aprovação no Banco Central, a gente julga que a gente vai estar pronto já para acelerar, né, nessa nova fase tão importante para o TC, tá? E as receitas via essa parceria já estão acontecendo e já começa a fazer diferença no nosso top line, também refletido no segundo trimestre e numa maior intensidade a partir do terceiro trimestre em diante, tá? Nosso Multifamily Office, nós temos vários contratos assinados, também é uma operação muito legal, importante para o TC, e a gente vê a gestora Pandora com novos produtos e com uma perspectiva de captação para o segundo semestre também bem interessante, tá? Passando para o nosso próximo slide, eu vou começar falando dos números financeiros, depois passo para o nosso CFO, Thiago. Eu queria dar ênfase em algumas coisas, tá? Nós não estamos cortando um SG&A, headcount por cortar. A gente tem feito um trabalho violentíssimo de reorganização no TC, né, de simplificação de estruturas do TC, de eliminação de projetos que nós julgamos que têm o maior risco de gerar retorno para a companhia. E a gente observa uma redução de SG&A já muito relevante, contratada para os próximos trimestres. A gente fez um grande corte no último mês do segundo trimestre de 2023, e isso vai ser sentido positivamente nas margens da companhia nos nossos próximos trimestres. Tanto é que vocês já observam que a nossa relação de receita por funcionário, ela volta a patamares de 2021, né? Então, isso já é um proxy da melhora dos nossos resultados contratada para adiante, tá? Não só isso. A gente tem conseguido fazer redução across the board na companhia, tanto de número de funcionários, como de renegociação com fornecedores, cancelamento de fornecedores, diminuição de praticamente 50% de custo de aluguel, que também vai ser sentido adiante aqui no TC, mas a gente tem conseguido trazer profissionais excelentes, elevar o nível de senioridade da companhia, do C-Level, profissionais que vão fazer diferença para que o TC consiga crescer. Não só isso, nós também temos adicionado investimentos em áreas de front para trazer receita para a companhia, a maior parte delas dentro da TC Investimentos, né? Que já devem trazer resultados importantes aí para o TC já no terceiro trimestre. Então, é um cenário que a gente vê
de otimismo com relação ao comportamento de receitas da companhia e um comportamento muito positivo com relação a gastos no TC, também orientando toda a cultura da empresa, todas as BUs, as Business Units do TC, para geração de crescimento com rentabilidade. E, obviamente, importantíssimo, elevando a satisfação dos nossos clientes, que é o NPS. Então, todo o sistema de remuneração variável da companhia foi redesenhado para que a gente remunere, de fato, o nosso time se houver crescimento com lucratividade, tá? E melhora no atendimento e na satisfação dos nossos clientes. Bom, essa é a primeira parte do nosso conference call. Agora a gente vai passar para os demais números financeiros com o nosso CFO, Thiago. Vamos lá, Thiago. Obrigado, Buca. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês no meu segundo conference call. Apenas aqui afirmando e colocando alguns pontos que o Buca já afirmou aqui. A empresa continua com foco muito grande em eficiência operacional. A gente está muito feliz que a gente está sendo capaz de capturar as oportunidades e capturar essas oportunidades focando muito realmente em melhorias nas áreas de staff e acrescentando profissionais de altíssima performance e profissionais importantes nas áreas de negócio. Então, além de uma redução nos nossos gastos, mas também uma troca salutar de gastos de staff por gastos mais relacionados às unidades de negócio, que com certeza vai nos ajudar a crescer ainda mais no futuro. Então, aqui falando um pouco mais sobre os resultados financeiros da empresa, quando a gente olha as despesas operacionais, assim como a gente já tinha colocado nos últimos calls, a gente vê mais uma redução, né? Uma redução de 17% relacionado ao segundo TRI de 2023 versus o segundo TRI de 2022. Já são agora 3 TRIs consecutivos que a gente consegue diminuir as despesas da organização e, como o Buca bem falou, a gente fez uma redução importante, né, muito bem pensada e muito bem estruturada no último mês do segundo TRI, que com certeza já vai ter impacto no próximo TRI, o terceiro TRI de 2023, e a gente vai poder dividir isso com vocês no próximo Conference Call, ok? Outro número aqui super importante que a gente registrou no segundo TRI é o aumento dos usuários cadastrados, né, um aumento de 11%. A gente fica muito feliz agora com 766 mil usuários cadastrados, né, é uma das grandes fortalezas do TC, é um dos motivos da nossa existência. Então, a gente continua forte aqui com essa missão de democratizar o acesso à informação no mercado financeiro. Isso vem se mostrando nos nossos números. E aqui a gente continua forte com os nossos usuários pagantes, uma leve diminuição, mas com um bom ticket médio que nos possibilitou, como vocês vão ver nos próximos slides, que a gente tenha melhorado a nossa receita. Ok? Falando um pouco da evolução da receita líquida, né? Então a gente conseguiu evoluir a nossa receita líquida em relação ao último TRI, né? Um aumento de 8%. A gente fica muito contente que, além de conseguir melhorar os gastos e a estrutura de custo da organização, a gente vem conseguindo também melhorar a nossa receita e, consequentemente, a nossa rentabilidade, como a gente vai poder ver nos próximos slides. E com relação à composição da nossa receita, como o Buca bem falou, novas unidades de negócio, principalmente do B2B, continuam crescendo, continuam trazendo mais receita, e hoje a gente tem uma empresa bem equivalente em termos de receita entre as unidades de negócio B2B e o B2C, o que é muito salutar em termos de diminuição de riscos operacionais. Agora, falando um pouco sobre a nossa disponibilidade de caixa, houve uma melhora operacional, naturalmente, com a melhora da rentabilidade da empresa e, como vocês podem ver, essa parte da aplicação financeira vinculada, esse aumento, é simplesmente o carrego que a gente mudou de gestora, onde a gente colocava o TRS, e, naturalmente, houve o carrego desse número. Mas, caso existe um aumento das nossas ações nos próximos períodos, a gente pode ver uma captura aí de caixa, uma diminuição dessa queima, uma melhora nos próximos trimestres, ok? Vamos lá, falando um pouco agora dos indicadores de rentabilidade.
Vamos falar primeiramente do lucro bruto. O lucro bruto absoluto, a gente obteve uma leve melhora e manteve a margem bruta, o que é importante, que a gente mostra que operacionalmente a empresa está robusta. E aqui a melhora de todas com relação ao lucro / prejuízo líquido, né? Houve tanto uma melhora em relação ao nosso resultado líquido, o melhor resultado dos últimos 3 trimestres, como uma melhoria também na margem líquida, né? Isso também pode ser observado no EBITDA, né? Que a gente também conseguiu melhorar o número em relação ao último trimestre e, naturalmente, a gente continua com um esforço muito grande operacional para ter um resultado operacional mais forte nos próximos trimestres. Esse é o esforço da organização, o esforço dos nossos executivos, é o nosso compromisso com o mercado. Muito obrigado a todos aqui por terem participado. A gente vai abrir agora para perguntas e respostas e peço que vocês aguardem apenas alguns instantes. Abraços. Vamos lá, estamos começando o Q&A do nosso Conference Call do segundo trimestre de 2023. Façam perguntas pela Station ou pelo nosso site de relações com investidores no Conference Call. Bom dia a todos. Temos aqui uma primeira pergunta, chegou por meio da plataforma do TC. O Leonardo está perguntando o seguinte: em quanto tempo vocês acreditam que conseguem colocar a corretora para rodar? Bom, a fase transacional ela já está rodando. O varejo, via um parceiro, no qual a operação está dentro das nossas estimativas. E a aprovação da corretora do TC no Banco Central depende do Banco Central. A nossa perspectiva é que ocorra agora no segundo semestre de 2023. A gente optou por fazer uma parceria e já começar essa operação para a gente antecipar o nosso time to market. E tem sido muito legal. Prova a força da base do TC, prova a nossa valiosa base de varejo, o ramp-up está dentro das nossas estimativas e como eu falei aqui no Conference Call, apesar da gente ter feito um esforço gigantesco aqui de otimização e corte de gastos na companhia, a ser refletido principalmente no terceiro trimestre em diante, a gente investiu bastante na operação transacional. Trouxemos mais time, mais pessoas capacitadas para tocar aí diversas frentes dentro da fase transacional para trazer receita para o TC. Já a nossa expectativa é que traga resultados, inclusive no terceiro trimestre. Show. Obrigada, Buca. Nós temos aqui mais 2 perguntas, elas estão bem próximas, então eu vou unir as duas aqui, tá? O Bruno e o Márcio estão perguntando sobre a nova composição acionária aqui do TC. Eles perguntam quais são as principais... Um deles pergunta quais as principais mudanças e o Márcio quer saber quais são as expectativas em relação à entrada desse novo acionista relevante. Tá, obrigado, Márcio, pela pergunta. A gente espera que tenha um potencial de sinergia grande, né? É um player importante aí para o TC, reforça o nosso grupo aqui de principais acionistas da empresa. A gente está com várias ideias legais, a gente tem grupo de trabalho montado, reuniões adiante. Então, é um player importante que pode nos ajudar a atingir os nossos objetivos, que hoje primários são voltar ao que a companhia sempre era. É uma companhia de geração de caixa, lucratividade, que sempre foi o TC desde a época do IPO. Então, acho que a gente tem aqui um potencial grande aqui de extrair sinergias para que a gente atinja os nossos objetivos numa velocidade ainda maior. Tá? Com relação à gestão da companhia, nada muda. Acho que vem pessoas brilhantes aí, com background de mercado financeiro, com conhecimento maior que o nosso em algumas áreas e que eu tenho certeza, repetindo aqui, que vão nos ajudar a fazer com que o TC alcance esses objetivos com maior velocidade. Show. Temos uma ótima pergunta aqui do David. Ele pergunta o seguinte: vocês acreditam que com uma Selic mais baixa, os negócios do SaaS
serão beneficiados com isso devido à renda variável se tornar mais atrativa? Bom, vamos lá. O SaaS é a nossa maior atenção aqui na companhia, tá? É de fato onde a gente perdeu uma base de clientes que foi importante para o TC. A gente tinha as mãos atadas aqui na companhia por ter uma grande exposição em renda variável e não ter a fase transacional, que é onde a gente está nesse exato momento. Fase transacional, leia-se, por uma versatilidade muito maior na nossa operação. A gente não está falando mais só de bolsa de renda variável. A gente está falando de renda fixa, câmbio e outros tipos de investimento que tornam essa companhia, num próximo ciclo, muito mais resiliente. Então, era muito importante, não só isso, monetizar essa base, né? A nossa forma de monetização até então era um serviço SaaS, cartão de crédito, predominantemente planos anuais. Agora a gente usa essa força desses serviços do TC nessa fase transacional. A gente estima expandir aí o ARPU dos nossos clientes, a gente estima expandir o LTV dos nossos clientes, tendo essa operação transacional, que é a futura corretora do TC com aprovação do órgão competente, tá? Então, a gente está, de novo, super otimista. Acho que a companhia tem uma base extremamente valiosa, tanto de clientes B2C como de clientes B2B, que a gente vai usar essa base, esse grande aquário do TC, para que a gente acelere a corretora, a fase transacional dessa companhia, tá? E eu acho que o maior problema de uma boa parte das corretoras que não atingiram escala é o balcão, né? O custo de aquisição de novos usuários é um custo muito elevado, né? Um mercado muito competitivo. E como o TC tem diferenciais competitivos, a gente tem uma plataforma fantástica, né? Com um custo de aquisição baixo e já um balcão grande, a gente tem uma oportunidade tremenda aí de converter parte dessa base para a operação transacional. A gente está fazendo isso nesse exato momento e, repetindo aqui, os resultados são bem legais e eles vão crescer ao longo dos próximos trimestres na nossa receita. A próxima pergunta é do Júlio Alves. A pergunta dele diz o seguinte: a apresentação mostra que, apesar da melhora na receita, o número de usuários pagantes da plataforma segue em queda e, ao mesmo tempo, a empresa intensifica os cortes de custos e de pessoal. Como a gerência vê essa dinâmica para o futuro? Legal a pergunta, obrigado. Acho que esse trimestre a gente interrompeu uma queda de 5 trimestres consecutivos de queda de receita, né? Foi muito em linha com o que a gente passou no conference call passado, que a gente já observava uma estabilização, né? Hoje 50% da receita dessa companhia é o B2B, né? E o B2B é importantíssimo para o TC, ele cresce acima da inflação. A gente acabou de lançar um produto novo, fazem poucos meses, que é um terminal da Economática, que tem o potencial da gente fazer um upsell para a própria base da Economática enorme, expandir os pontos de acesso, porque ele tem mais capilaridade dentro da base de clientes que a gente já tem da Economática, que são mais de 400 clientes institucionais. E a gente tem a nossa parte de relações com investidores, que também é muito valiosa, e nesse cenário citado de queda na taxa de juros e provavelmente abrindo uma janela de ICM, de Equity Capital Markets agora, no final do ano, as empresas vão voltar a fazer IPO, e a gente também tem uma perspectiva aqui positiva para a Prisma, no qual a gente atende aí entre contratos de spot e assinatura SaaS B2B, cerca de 130 companhias. E não só isso, né? A irrigação para outras business units do TC dessa operação específica da Prisma, ela é extremamente valiosa. Então, tudo que a gente está montando na fase transacional, futura corretora do TC, a gente vai extrair aqui sinergia, cross-selling entre áreas do TC para a gente expandir o nosso crescimento de receita. Então, a gente atingiu um ponto importante no TC, que é uma fase de
estabilização de receita. A gente já cresceu um pouco a receita tri contra tri, né? E mesmo assim a gente está muito agressivo em otimização de gastos aqui no TC. Acho que o Thiago falou bem aqui. A gente tem um carrego muito positivo para os próximos trimestres. É uma cultura contínua de otimização da empresa. Tem muita coisa mapeada aqui para os próximos meses de fornecedores, aluguel, que vão ser sentidos aí repetindo nos próximos trimestres, o que nos coloca num novo patamar. O TC já chegou a dar 57% de margem EBITDA antes do IPO, né? A gente sempre foi uma companhia lucrativa. A gente construiu o TC com 3 milhões de reais e trouxemos o TC até um IPO. Foi o IPO de uma companhia operacional mais rápido da história da Bolsa. A gente acredita que a gente tem uma ideia única, a gente não perdeu a capacidade criativa, apesar dessa grande redução que fizemos na companhia. A gente acredita que a inovação vai nos levar para a próxima perna de crescimento. A gente acredita que pessoas, um time fantástico, qualificado e cada vez mais sênior, vai nos levar a uma nova fase de geração de valor. Então, dentro de toda essa transformação que a gente fez no TC ao longo dos últimos 12 meses, 18 meses, dentro de um mercado muito difícil para nós, no B2C, como citei aqui para vocês, a gente trouxe pessoas fantásticas para o TC, novas BUs de front, a gente tirou muito gasto de back e adicionou gasto de front, inclusive nesse trimestre, o que foi um ajuste ainda mais profundo do que vocês estão vendo aí na divulgação dos nossos resultados, e que a gente trocou muito a matriz da empresa de gastos de back ou projetos, muitos projetos que tinham um risco mais alto aqui, a gente limou, encerrou, e a gente está focado aqui em gerar resultado rápido no TC, até porque o incentivo dessa companhia para o nosso time foi montado à base de crescimento com lucratividade. Então, está todo mundo muito incentivado aqui para colocar o TC de volta aonde ele sempre esteve, gerando resultado, gerando caixa e gerando valor aí para todos os stakeholders. Se você quiser me complementar, Thiago. Excelentes pontos, Buca. Eu acho que o importante aqui é que, independente da estratégia do business, que está muito bem montada, como você bem falou, a sinergia entre as BUs, já a recuperação das BUs que nós já tínhamos e também o florescimento de receita nas novas BUs, essa cultura orçamentária, essa cultura de eficiência operacional, ela vai continuar nos próximos anos, independente do nosso aumento de receita, que nós temos certeza que temos capacidade de, em algum momento, entregar. Então, a gente vai continuar vendo essas oportunidades com muito carinho, mês a mês, e vai continuar buscando elas com muita disciplina. Perfeito. Obrigada, Buca, Thiago. Eu vou seguir com a última pergunta que nós recebemos até o momento. Então, eu queria aproveitar antes para reforçar, caso vocês tenham alguma pergunta, enviar para a gente pelo chat da plataforma Webcast, que nós vamos avaliá-las aqui para ler, tá bom? O Gleidson perguntou o seguinte, na verdade, ele pede um update da campanha difamatória que foi realizada contra o TC. Vamos lá. Bom, de todo o sadismo que fizeram contra nós e desse absurdo que fizeram contra a companhia, que de fato colocou em risco a existência do TC, na época 700 funcionários, hoje 300, e eu confesso que até fiz um momento de profunda reflexão, tirando o nosso time, obviamente sofreu muito, as pessoas até se divertiram com o que fizeram contra o TC, né? A gente observou aí fora. Eu acho que a gente vai resolver essa situação entregando o resultado, tá? A gente está muito focado aqui em trabalhar debaixo do radar, quietinho, trazendo pessoas cada vez mais capacitadas para essa companhia para entregar resultado. Todo o gasto de dinheiro, de energia, de tempo imenso que a gente teve com literalmente essa palhaçada, essa barbaridade, já está lá, já está em voo de cruzeiro, e a gente já entregou, já fez um esforço enorme aqui
para entregar todas as provas que são frontais, absurdamente frontais. Acho que o mercado inteiro sabe quem foi, todo mundo sabe quem foi, e a expectativa é estar com as autoridades. Eu não tenho capacidade aqui de falar quando isso sai, se é que sai. A gente está muito focado aqui em entregar resultado no TC, e a gente vai sim, com certeza, ir até o final, porque eu acho péssimo o que aconteceu para o mercado financeiro brasileiro. Acho que isso é precedente para que aconteça outras vezes, se nada for feito. Então, da nossa parte, a gente vai continuar, mas repetindo aqui, muito focado no operacional, muito focado em entregar resultado. Show, Buca, obrigada. Nós estamos recebendo aqui mais algumas perguntas. Uma delas é do Jorge Piva, que diz o seguinte: podemos esperar geração de receita nessa fase transacional da corretora nos próximos trimestres, mesmo rodando dentro de um ambiente parceiro? Já está acontecendo, né? Já aparece um pouco no segundo trimestre. Foi um dos responsáveis por crescimento de top line do TC, e a gente observa uma aceleração disso neste exato momento, de acordo com as nossas expectativas. Então, sim, a fase transacional com um parceiro vai ser responsável por trazer receita para o TC, está sendo responsável por trazer receita para o TC agora no segundo semestre, inclusive, numa crescente. Temos também uma pergunta do Wellington. Acredito que a gente acabou falando um pouco disso aí durante o call, mas vou reforçar aqui, acho importante falar sobre isso. Ele pergunta se tem uma previsão da corretora estar integrada no app. Sim, a gente vai integrar de uma forma inteligente, usando toda a força do TC. O TC é uma empresa de tecnologia, com um time de tecnologia extremamente capacitado. A gente quer montar uma corretora diferente, usando toda a força de serviços do TC, com integração. Não é a experiência que a gente quer, o nosso usuário hoje saindo da nossa plataforma e indo para outra plataforma. Então, sim, ocorrerão integrações, e a gente acredita numa experiência, numa jornada com bem menos fricção e bem mais fluida. A parte legal dessa história é que, mesmo com toda essa fricção, mesmo com toda esse momento que não é integrado na nossa plataforma, a gente tem conseguido trazer resultados muito, muito legais para a operação transacional, né? Eu acho que a companhia está na melhor forma hoje em termos de equipe. A gente tem... A gente fala aqui internamente que o nosso partido não é mais o PIB, o nosso partido são os nossos clientes. A gente tem visto uma alta material do NPS do TC trimestre a trimestre, e, consequentemente, os clientes ganhando dinheiro, aprendendo dentro dessa comunidade fantástica que é o TC. Essa geração de riqueza está nos trazendo de volta o nosso melhor momento. Os clientes confiam no nosso trabalho, estão abrindo conta na fase transacional aqui via TC Investimentos, e a gente acha que esse movimento deve continuar. Apesar de todo esse esforço de otimização que é contínuo, a gente vai reforçar mais ainda o B2C do TC, que é o nosso foco, é onde a gente acha que é uma unidade de negócio, que ela é fundamental, inclusive, para impulsionar o B2B dessa empresa. Show. Temos mais uma pergunta aqui do Leonardo Damasini. Ele comenta que vê o TC como um grande hub de finanças e educação, e ele pergunta se, em relação à parte educacional, o TC tem algum projeto para esse setor. Temos projetos, eu não posso abrir agora. A gente investiu numa empresa extremamente capaz, a Galícia Educação, que cresce muito, que tem uma equipe fantástica, com muita experiência em EAD, passaram por grandes empresas, inclusive empresas de capital aberto. A gente tem ótimos projetos na área educacional, que sempre foi base do TC, e que eu acredito que vai também ser uma área que vai puxar a nossa receita adiante. Show. No momento,
Eram essas as perguntas que tínhamos por aqui, Buca. Se quiser seguir para as considerações finais. Beleza, vamos lá. Eu agradeço a todos. A gente tem feito um esforço gigantesco aqui no TC para mostrar uma companhia cada vez mais eficiente. A gente tem feito um esforço gigantesco no TC para melhorar a satisfação dos nossos clientes, que é o nosso principal driver aqui dessa companhia. E eu acho que a gente está começando a colher frutos, né? O que eu posso falar para vocês é que eu estou absolutamente insatisfeito com o resultado da companhia, porque a história do TC sempre foi de uma companhia lucrativa, mas com certeza, a gente fez ótimos avanços no trimestre. Então, a nossa perspectiva aqui, dia, noite, de madrugada, é voltar a colocar o TC, repetindo, no trilho da geração de caixa e de lucro, e a gente vai fazer isso. A gente está muito animado, energizado aqui, está no caminho certo. Obrigado a todos.